Se você gostou de Julie and the Phantoms, eu tenho certeza que você também vai se apaixonar por The Runarounds. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Beatriz e no vídeo de hoje vamos falar então sobre The Runarounds, que é uma das novas séries do Prime Video. Na verdade, faz um tempinho que ela foi lançada, né? Acho que ela foi lançada no comecinho de setembro. E eu terminei de assistir ela essa semana. Eu precisava vir falar dessa série aqui com vocês. E já aviso, inclusive, que a gente vai falar sobre The Runarounds com spoilers, ok? Eu citei aí Julie and the Phantoms, né? Que não sou só eu, algumas pessoas também estão fazendo um pouquinho essa comparação de The Runarounds com Julie and the Phantoms. Que eu acho que depois do cancelamento de Julie and the Phantoms, a gente ficou um pouco órfã desse tipo de série, né? Desse estilo de série, que é uma série mais adolescente, ela é para um público mais teen, que ao mesmo tempo a gente tem muito envolvido músicas, né? Uma série aí musical. Eu sei que a gente também teve aí High School Musical, The Musical, The Series. Recentemente a gente também andou tendo O Verão que Mudou Minha Vida. Mas O Verão que Mudou Minha Vida eu acho que passa bem longe, né? Do que é aí Julie and the Phantoms, do que é The Runarounds. E também eu acho que High School Musical, The Musical, The Series, as últimas séries também acabaram passando bem longe. The Runarounds, assim, gente, ela não tem uma história extraordinária ou uma coisa extremamente nova. Na verdade, é uma série bem clichêzinha, que a gente vai conhecer um grupo de jovens que acabaram de terminar ali o ensino médio. E antes deles terem que começar a ir para a faculdade, decidir o que eles querem fazer, né? Começar a ter uma vida adulta funcional, né? Ativa aí realmente. Eles resolvem que eles vão fazer desse verão o verão mais inesquecível, mais incrível da vida deles. E vão tentar fazer de tudo para que a banda deles, que são os The Runarounds, consiga ter sucesso, consiga alavancar aí a sua carreira. Mas aqui em The Runarounds a série é escrita de tal forma e ela é tão bem trabalhada, a relação dos meninos com os pais e muitas outras coisas, que a gente acaba se envolvendo muito ali com a história. Então, apesar dela ser uma série ali com uma trama, uma história bem clichê, que eu acho que dá pra ver que ela é bem clichê, a gente já viu vários estilos de série desse jeito, ela sabe trabalhar muito bem muitos assuntos que realmente são tramas que surgem quando a gente termina ali o ensino médio, né? E aí a gente começa com essa coisa de você vai fazer faculdade ou não vai começar a arranjar um emprego, e enfim. E como eu falei, a gente vê muito a relação deles com os pais, que, vamos falar, é uma relação bem difícil e que ao mesmo tempo eu entendo. Eu acho que quando a gente vai ficando um pouco mais velho, né? A gente assiste esse estilo de série e a gente até acaba começando a compreender muito mais o lado dos pais. Então, os meninos estão ali falando, né, que eles querem fazer a banda dar certo, que a banda vai dar certo, enfim. Principalmente o Charlie, eu acho que nesse ponto o Charlie é o mais ambicioso ali da banda, né? Tanto que ele foi aceito em uma faculdade, ele até rejeitou a proposta, porque ele falou, não, minha banda vai dar certo. Meio que assim, tá arriscando tudo na banda, sabe? Então, como eles são jovens ainda, são ali, né, tem uma faixa meio adolescente, tem muito essa briga deles com os pais, porque os pais não apoiam nem um pouco o que eles querem, né? De largar, simplesmente não se importar com um trabalho, não se importar ali com uma faculdade e estar arriscando tudo na banda. Eu acho que a única família que apoia um pouco mais é a família do Bess, mas porque o Bess também ele é filho de um músico, né? Acho que também é baterista, o pai dele, se eu não me engano. Então a mãe dele vê que talvez realmente tenha potencial disso acontecer, mas mesmo assim também tem as intrigas, porque durante a série o Bess recebe uma proposta para ser o baterista de uma banda muito grande, muito famosa, só que ao invés dele aceitar, ele até fez teste para ser baterista dessa banda, e ele não aceita a proposta, ele resolve arriscar tudo ali com os The Runarounds, né, com os amigos dele, e a gente vê que o pai dele olha e fala, pelo amor de Deus, como que você tá pensando no coletivo, sendo que você tem que estar pensando no individual. Eu só acho que essa relação deles com os pais, muitos deles, assim, já falei, gente, eu não sou mãe, mas eu acho que tem algumas relações que a forma como os pais lidam com essa questão do filho querer ter uma banda, enfim, talvez não seja a melhor forma, né, realmente. Então, por exemplo, muitos deles ali, a mãe tem o Wyatt, a mãe dele põe até ele pra fora de casa, mas eu vou chegar pra gente falar melhor sobre essa parte. Então, alguns deles eu acho que acaba não lidando da melhor forma, sabe? De ser mais passivo-agressivo como filho, então você vai ter que arranjar um emprego, o que tá certo também, não nego, porque eu também acho que assim, né? Já que eles podem estar arriscando ali as coisas com a banda, mas tem um emprego ali porque vai que as coisas não deem certo, né? E além disso, a gente tem várias outras tramas pessoais, né? Mais pessoal de cada um dos personagens que vão acontecendo ao longo da série.
Então a gente vai ter a trama ali da Sofia com o pai dela, que ela perdeu a mãe faz eu acho que tem 1 ano só ou 2, mas é uma perda bem recente dela, que a mãe dela morreu de câncer. E aí a gente vê que ela tem uma relação bem difícil ali, porque ela tem que ficar cuidando do pai, sabe? Porque o pai dela é alcoólatra. O que deveria ser o contrário, né? Se a gente parar pra pensar, ele que devia cuidar da filha. Mas muitas pessoas, ela que, né, tem que ir ajudar o pai dela, tem que até tirar o pai dela da cadeia. Então a gente ainda vai ter essa parte da Sofia com o pai dela. Eu já citei o Bess aqui pra vocês, mas ele também tem a trama dele ali, porque a mãe dele tem diabetes, e aí tem até um momento que eu acho que é uma das cenas mais bonitas, um dos momentos mais bonitos da série inteira, é quando o Bess justamente foi pra Atlanta pra fazer esse teste com essa banda que eu falei pra vocês, que ele vai fazer o teste pra ser baterista dessa banda, e a mãe dele tem diabetes, a mãe dele é enfermeira, então ela passou o dia todo ali sem comer, e ela acaba tendo uma crise porque a diabetes dela tá muito baixa. Ela tenta ligar pro Bess, o Bess tá no teste, não atende, ela pega e liga pro Wyatt, porque o Wyatt é o melhor amigo ali do Bess, e quem acaba socorrendo ela é justamente a banda, né? São justamente os The Runarounds. Eles que socorrem ela e ainda ajudam porque a casa tava com uma infiltração, tava caindo, vazando água pela casa inteira por causa de um cano que tava aberto, que tava vazando no banheiro. Enfim, e é até por isso, né, que o Bess desiste de ir pra ser baterista dessa outra banda, porque ele vê que ali realmente eles não estão sendo apenas uma banda. Eles estão se tornando uma família. Então, é uma trama bem legal, que nos rende uma cena aí bem bonita. Além disso, eu acho que uma das principais tramas que a gente tem, porque apesar de a gente estar falando de uma banda, o Charlie acaba sendo um pouco mais protagonista nessa história do que o resto aí dos personagens, do que o resto da banda. E durante a série, então, a gente vai ter a questão de que ele achava que o pai dele era o Finn, e na verdade não era. O pai dele é o Gatsby, que foi um antigo namorado da mãe dele na época do colégio. E ele voltou aí pra cidade, então nem o Charlie sabia, né, quem que era o pai dele. Realmente ele achava que era uma pessoa e não era. Quando o Gatsby chega na cidade, eu acho que ficou um pouco nítido pra gente que tava assistindo que a mãe dele então teve um rolo com o Gatsby, e provavelmente então ele era o pai do Charlie, isso só é confirmado. Mas é uma situação muito difícil pro Charlie passar, né? Porque imagina, o menino tem 19 anos. Aí ele descobre que o pai dele, que ele achou que era o pai dele a vida inteira, na verdade não é o pai dele. Então, realmente, é uma trama também legal da gente acompanhar. A gente também ainda tem a Amanda, que vai se descobrir lésbica durante a história. Gosto disso também. Ela não tem muito destaque, na verdade, as 3 meninas, elas não têm tanto destaque na história, mais a Sofia, que tem um pouco mais, porque ela é o interesse amoroso do Charlie, então faz sentido, né, ela ter um pouco mais de destaque na história. Mas a Bender, a Amanda, elas não têm tanto destaque assim. E a Amanda vai descobrir, então, que na verdade ela é lésbica. Nem ela sabia disso. Como eu falei, eu queria dar um destaque maior aí, então, pra história do Topher e do Wyatt. Falando, então, inicialmente da história aí do Topher, eu acho que a gente tá falando, eu tô falando, né, principalmente da relação dele com os pais. Que, como já dá pra ver, todos eles têm meio que alguma questão ali com os pais, né, sem exceção. Mas eu acho que aqui no Topher a gente consegue ver muito bem o que acontece quando os pais projetam um futuro pro filho, projetam os seus sonhos, as suas vontades no filho, mas não é aquela vontade do filho, entendeu? E eu acho que isso é muito nítido no Topher, porque os pais dele querem que ele vá pra Oxford? Não, acho que não é pra Oxford, mas é uma outra, é Princeton. Querem que os pais dele querem que ele vá pra Princeton, querem que ele faça um estágio lá numa empresa, não sei o quê. Sendo que essa não é a vontade do Topher. Tem uma boa parte da série que ele vai realmente fazendo estágio, enfim, mas você vê que ele tá fazendo isso forçado. E aí, quando ele pega e fala que ele foi demitido do estágio, porque ele tava fazendo um show com a banda, e enfim, os pais dele simplesmente expulsam ele de casa. E aí eu fiquei pensando, gente, assim, talvez os meninos, eles realmente estejam sendo um pouco doidos demais da cabeça por estar arriscando tudo na banda. Talvez, né? Não, porque eles não pensam muito ainda realmente em questão de futuro, se isso pode dar certo ou não. Que pode ser que dê certo, mas até lá você precisa ter uma estabilidade financeira, enfim. Mas eu acho que você expulsar o seu filho de casa não é a melhor forma de você demonstrar isso, sabe? E aí os pais dele justamente pegam e expulsam ele de casa. E aí ele vai morar justamente com o Wyatt, porque eles estão morando no porão da loja do Gatsby. Que o Wyatt também é botado pra fora de casa pela mãe. E aí, gente, eu acho que a relação mais complicada em questão, assim, de família é a do Wyatt
e que eu fiquei com muita dó dele em grande parte da série. Porque ele já não tem o pai, né? Ele só tem a mãe. E aí, depois que ele se forma, a mãe dele ainda começa a cobrar aluguel por ele estar usando o quarto. E a mãe dele chega um momento que ela não tá nem mais trabalhando. Você vê também que, assim, ela não quer gastar dinheiro com nada na casa. Ela tá começando a jogar tudo nas costas do Wyatt. Aí ela trata ele feito um lixo em grande parte ali dos episódios. Aí ela também coloca ele pra fora de casa, porque ele não pagou o aluguel, então coloca ele ali pra fora de casa, sendo que ele não deveria nem estar sendo cobrado o aluguel, né? Mas, enfim, tem um momento que eu tenho uma cena que eu acho que foi a que mais me doeu quando eu assisti, que é a cena que ele chega em casa e ele abre a geladeira porque ele está com fome e a mãe dele não comprou comida nenhuma. O menino vai dormir literalmente com fome porque a mãe não comprou nada. E ele é obrigado, então, obviamente, né, a ele trabalhar, enfim, ele começa ali, ele vai trabalhar pro Gatsby, mas também não tá ganhando muita coisa. E como eu falei, ele acaba sendo colocado também pra fora de casa e eles ficam dormindo ali. Ele e o Topher ficam dormindo no apartamento, no porão da loja ali do Gatsby. Que assim, de certeza, né, que o Gatsby foi colocado só pro Charlie saber quem que é o pai dele, enfim. Mas ele é aquele personagem que, sabe aquele personagem que é o que ajuda realmente a banda, que acredita na banda, que dá conselhos pra eles, enfim, abraçam os meninos realmente. É isso que acontece, porque eles perdem até o lugar que eles ensaiavam, né? Que eles ensaiavam ali na garagem do pai, da casa do Neil. E o pai dele também começa. Eu não. Ah, é porque eles são presos. Depois que eles são presos, eles não podem nem mais usar a garagem. Que assim. Eu fiquei pensando realmente, assim. Eu dei risada vendo o episódio que eles foram presos. Eu dei. Deveria? Não sei. Porque não foi muito certo realmente, sabe? Eles iam fazer um show grande ali na loja do Gatsby. Só que chegou muita gente, porque foi um momento que eles tinham explodido na internet. E aí eles pegaram e foram fazer. Ai, não vai caber todo mundo dentro da loja. Então vai todo mundo lá pro terraço. Aí eles foram fazer o show no terraço. Ai, no terraço não pode usar o terraço. Entendeu? Não pode fazer o show no terraço. É ilegal. Aí a polícia chega e prende eles. E eles estavam achando muito legal, porque eles estavam sendo presos. E eu fiquei meio. Não sei se vocês deveriam estar fazendo isso, né? Não sei se o Ju tá achando muito legal que vocês estão sendo presos. Mas ok. A questão é que depois disso tudo eles acabam perdendo, né? O pai deles fala que eles não vão mais poder ensaiar na garagem porque eles foram presos, e enfim, olha o que eles estão fazendo. E o Gatsby é quem começa, então, né? Deixa eles usarem o porão, oferece um lugar para eles ensaiarem. Então é aquele personagem que vai acabar abraçando muito os meninos e apoiando muito eles nisso, sabe? Eu acho que eu falei bastante, acho que deu pra ver que realmente todo esse lado, todas essas relações, apesar de a gente ter muitos personagens, eu acho que muitas relações acabam sendo bem mostradas, bem desenvolvidas aqui dentro da série. E que acaba até indo um pouquinho pra um lado um pouco mais adulto, né? Que quando a gente fala aí que é uma série que é uma trama mais clichê, a gente acha que a série toda vai ser clichê. Mas não, eles conseguem trazer alguns assuntos que são um pouquinho mais adultos aqui pra série e que acabam sendo muito bem trabalhados. Mas todos esses problemas, no final das contas, serve para unir realmente, né, os meninos, serve para eles se tornarem ali realmente como uma família, criar cada vez mais vínculo, ter uma relação cada vez mais profunda entre eles. Até as meninas, a Amanda, a Sofia e a Bender, elas também são muito bem encaixadas ali no núcleo, sabe? Parece que elas sempre fizeram parte ali daquele grupo, sendo que na verdade antes eram só os meninos, mas elas são muito bem introduzidas, parece que elas sempre fizeram parte, então você vê que eles realmente criaram uma relação, um laço muito forte entre todos eles. E a atuação de todos eles é muito bonita, sabe? É muito bem feita, porque você vê uma química muito grande entre os atores. E, na verdade, o que eu descobri recentemente, e que faz muito sentido, é que essa relação deles, realmente muito de amizade, de família, enfim, funciona muito porque os atores realmente, essa banda do Runarounds, eles realmente existem, né? Uma banda que existe. Eles já tinham a banda antes da série ser criada. Então eles estão juntos há muito tempo e é uma relação ali de amizade, de família que realmente existe fora das telas. E isso é muito bem mostrado aqui dentro da série. Eu gosto do desenvolvimento também da relação da Sofia e do Charlie. Inclusive, eu sabia que eu conhecia a Sofia de algum lugar. Ela fez uma participação especial já em Outer Banks. E também em O Verão que Mudou a Minha Vida, que na primeira temporada ela faz a Didi. E eu gosto muito, então, do desenvolvimento dela e do Charlie. O Charlie faz umas merdas em alguns momentos, como, por exemplo, ele pega e canta a música dela sem ela saber. Rouba a letra da música dela e ainda canta a música dela na frente
do povo inteiro no meio de um festival. Que eu olhei e falei, era óbvio que isso não ia dar certo, né? Era óbvio que ela não ia gostar. Mas adolescente faz merda mesmo. E o Charlie comete alguns erros, mas eu acho que ele consegue se entender muito bem com a Sofia. O desenvolvimento deles eu acho que é bem legal. Durante a temporada, a Sofia começa a ter um relacionamento com o George. Que, assim, em alguns momentos o George é um pouco babaca, mas eu acho que ele não é tão escroto assim. Porque depois que a Sofia termina com ele só... É ele que denuncia que eles estão fazendo o show lá no terraço. No caso, é por isso que a polícia aparece. Mas depois disso, ele não fica empatando o namoro dos dois, sabe? Ele não fica fazendo alguma coisa pros dois se separarem pra destruir o namoro deles. Então é uma coisa que eu gostei bastante, porque faz com que o personagem não seja tão escroto assim. E eu gosto que quando o Charlie faz besteira, ele sabe que ele fez besteira e ele pede desculpa. O único momento que eu realmente olhei e eu fiquei com um dó, porque eu olhei e falei, gente, não foi culpa dele, foi no último episódio, que quando eles estão voltando, eles acharam que eles iam conseguir ali o contrato com aquela empresa lá, com aquela gravadora aí, enfim. E eles não conseguem. E aí eles voltam pra casa desolados. E sem querer, o trailer deles escapa, né, do carro ali do Charlie e destrói todos os instrumentos deles. E eles põem muita culpa no Charlie, porque o Charlie garantiu pra eles que ia dar certo e não sei o que, e no fim não deu certo. E eu fiquei pensando, gente, mas coitado, não foi culpa dele. Ele realmente achou que ia dar certo, mas se não deu certo, a culpa não foi dele. Tá bom, ele saiu na metade do show pra ir atrás da Sofia. Ele saiu, mas não foi 100% culpa dele, sabe? Não tinha como ele prever o futuro. Então eu fiquei com dó dele nesse momento. E falando de relações, falando aí de casais, eu gosto muito da Bender e do Neil. Que eu gostei do desenvolvimento deles, apesar do Neil ter relações com uma mulher bem mais velha do que ele. Mas eu gostei do desenvolvimento dos dois. E eu fiquei muito triste que a gente terminou a série e não teve um beijo dos dois. Eu fiquei assim, Prime Video, por favor. Eu tava só esperando um beijinho ali dos dois, entendeu? Eles começaram a ter um relacionamento mesmo. E a série termina com eles dois sem dar nenhum beijo. Fiquei um pouco chateada, mas eu gostei muito do casal. Em questão de história, eu acho que The Runarounds ela é muito mais bem escrita do que Julie and the Phantoms. Porque Julie and the Phantoms a gente tem que abraçar muito mais as coisas, né? Não só porque alguns dos nossos personagens são fantasmas e que do nada eles começam a fazer sucesso e esses fantasmas, inclusive, são vistos pelas pessoas, mas também a parte de como a banda consegue chegar até aquele grande show no final, né? Que, assim, gente, em Julian the Phantoms as coisas acontecem muito mais rápido, até porque os episódios são muito menores, então você tem que abraçar bastante ali a história, e no último show, principalmente o fato de que no último show não tem nem metade das pessoas ocupando realmente o lugar. E eu acho que aqui em The Runarounds eles fazem um trabalho muito melhor, porque a gente vê que eles têm que percorrer, eles realmente percorrem um caminho muito mais longo para eles conseguirem chegar nesse show no final. Então tem toda uma questão de a gente precisa conseguir show, a gente precisa conseguir algum patrocinador. Ah, vai ter um show que vai estar, por exemplo, a Dani Mays, que é uma das produtoras, né, realmente, que aposta nas bandas, que assina contrato com as bandas, enfim. Pô, a gente precisa fazer esse show, a gente precisa tentar contato com elas. Muitas vezes as coisas, inclusive, não dão certo, né? Como nesse momento, a primeira vez que eles falam ali com a Dani Mays, ela não quer nem saber deles, ela só quer saber realmente do Bess, do baterista. A banda, ela nem liga. Além disso, eu gosto muito que a série também mostra um por trás da banda. Porque a gente vê que, vamos falar assim, quem tá no holofote é a banda. Mas não é apenas a banda que faz com que eles realmente comecem a conseguir ter uma carreira, ter sucesso, até alavancar, né? Então eles precisam ali, por exemplo, da Sofia, que é uma das compositoras, ela que começa a ajudar o Charlie ali, eles dois compõem as músicas juntos, porque ela faz a letra, ele faz a melodia, às vezes ele também dá uma ajudinha ali com a letra. A gente tem a Amanda com o Pete, que acaba ajudando, sendo meio que os CEOs, os empresários da banda, é quem começa a ligar para conseguir, né, tentar arranjar algum show e enfim. A gente tem a Bender, que também ele faz umas edições de vídeo para colocar na internet. Então, assim, eu acho que nesse ponto a série ela é muito realista de mostrar que não é só a banda. Não é só você tocar, ir nos lugares e postar na internet. Não, tem todo um trabalho por trás que tem que ser feito para que as bandas realmente consigam ter sucesso. Além de que as músicas deles são muito boas, inclusive algumas eu acho que são autorais dos próprios The Runarounds. Acho que não foram só escritas pra série, algumas acho que são originais deles, que são músicas muito boas, encaixam muito com a história. E no meio disso tudo, eles ainda conseguem fazer referências a várias coisas que estão em alta aí na cultura pop, sabe? Então a gente tem um episódio, que é o episódio que eles estão ali drogados, e eles imaginam ali, eles acabam no mundo de Oz,
porque a gente sabe que mês que vem vai sair o Wicked nos cinemas, então eles já trouxeram um pouco, arranjaram uma forma de trazer isso pra série. Também tem no último episódio eles cantando The Climb, que é a música da Hannah Montana. Eles cantando Valerie também. É muito bom, confesso. E todas as músicas de The Runarounds já estão na minha playlist do Spotify. E eu já escutei várias vezes Minivan e também o cover deles de Valerie. E no meio de tanta música, eu acho que eles ainda conseguem trazer alguns momentinhos de ação pra gente aqui na série. Então, como por exemplo, alguns momentos que eles têm que... eles foram lá conseguir de volta os instrumentos deles, que é quando eles cantam Valerie e eles estão fugindo do cara que roubou os instrumentos deles. Ou, por exemplo, o momento quando eles vão pro morro, né, ali pra conseguir encontrar com o Dexter. E no meio do caminho, a van de minigolf deles capota, e enfim. Então, tem alguns momentinhos de ação que eu acho que também fica muito legal. E fica divertido da gente assistir, sabe? E faz muito sentido, porque um dos diretores da série é o mesmo produtor de Outer Banks, então faz muito sentido que aqui a gente também tenha alguns momentinhos de ação. Eu sempre gosto de dar uma olhada no que o pessoal tá falando aí sobre as séries que eu trago pra cá, né, as séries, os filmes, e eu vi algumas pessoas até criticando um pouco que, ai, nossa, eles não foram, a série não se passa nos anos 80, 90, enfim, mas assim, gente, eu acho que a ideia realmente não era se passar nos anos 80, anos 90. A série puxa um pouco pra essa pegada, eu acho. Eu acho que a estética dela, assim, o visual, ela puxa um pouco pra isso. Mas ela é pra se passar realmente no nosso ano, né? É realmente para estar se passando em 2025 e não nos anos 80, 90. E também porque muita gente ficou, ai que nossa, ela é uma série que não tem nenhuma cena pra maiores de 18, não tem cenas de sexo, enfim. Eu fiquei, gente, o objetivo da série não é essa, é ela realmente ser uma série levinha, uma série adolescente, uma série teen que todo mundo possa assistir. E se vocês querem uma série assim, que tenha cenas de sexo, assiste Elite. Elite tem bastante, vocês podem assistir que vai ter, entendeu? Eu acho que realmente só algumas pessoas depositaram uma coisa aqui em The Runarounds e não é esse o objetivo da série. Ela é pra ser essa série gostosa e levinha. Eu queria muito uma segunda temporada de The Runarounds, porque eu gostei muito. Tô aí isso aqui de assistir essa série de novo, porque eu gostei muito mesmo. Eu tô um pouco obcecada por ela. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se seria bom a gente ter uma segunda temporada. Porque a história toda ela é muito bem feita e ela é muito bem redondinha, sabe? No último episódio, o último episódio termina com eles conseguindo ali um contrato com a Danny Mays. Então agora eles têm, né, realmente um contrato com uma gravadora, que vai começar a ajudar eles a ter sucesso pelo mundo todo. No contrato, inclusive, eles colocam que todas as letras, os direitos autorais, também vão partir para Sofia, porque é ela que ajuda eles a compor. O Charlie se resolve com a família dele, ele paga a hipoteca que a família dele estava devendo. Ele se resolve ali com a Sofia, todos eles, né, resolvem as tramas deles. Então eu achei que não ficou nenhuma ponta solta, sabe? Que poderia pegar e puxar para uma segunda temporada. O que pode puxar para uma segunda temporada? A gente vê eles realmente tendo sucesso, fazendo shows e enfim, lidando agora com essa parte de fama, já que eles são muito novos, a gente sabe que às vezes, sendo muito novos assim, não dá muito certo, né? Você começar a ter tanta fama. Acho que seria interessante? Seria, mas ao mesmo tempo eu não sei se seria muito bom, sabe? Não sei se seria de bom tom a gente ter uma segunda temporada de The Runarounds, porque eu acho que ela já é uma série muito bem redondinha. E não sei, a gente deveria ter uma segunda temporada. A questão é que eu gostei muito, sabe? Foi o primeiro episódio, eu lembro que pra mim ele foi um pouquinho arrastado de assistir. Aí eu olhei e falei, não, vou dar uma segunda chance. E eu acabei me apaixonando muito por essa série, entendeu? Então eu acho que você também deveria assistir essa série. Principalmente se você já gostou de Julie and the Phantoms, assiste The Runarounds, porque eu tenho certeza que você também vai se apaixonar. Ela tá um pouquinho mais madura do que Julie and the Phantoms, como eu falei. E se você assistiu já a série, conta pra mim nos comentários o que você achou. Vamos discutir mais sobre. Vamos ter muitos outros vídeos por aqui ainda, que eu sempre tento trazer pra vocês as novidades que a gente tá tendo quanto antes. Então mês que vem tem o Wicked, tem o Maxton Hall, semana que vem tem Nossa Culpa, e vai ter vídeo sobre tudo isso aqui pra vocês, tá bom? Então pra você não perder mais nada, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica e você não perde mais nenhuma novidade. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante. E assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo.